Olá, bem-vindo a mais um Poder 360 Entrevista. Hoje a gente conversa com o economista Diogo Oliveira. Diogo Oliveira é presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos e conselheiro do Banco Voiter. Também já foi ministro do Planejamento e presidente do BNDES. Muito obrigada por conversar com a gente, Eu é Diogo. que agradeço, Ludmila. Muito obrigado pelo convite. Diogo, eu queria começar conversando sobre o impacto da pandemia, né, no setor aéreo. A gente já vê uma recuperação na comparação com o primeiro semestre, mas veio aí a segunda onda. Qual que é a perspectiva para 2021 para esse setor? Bom, Ludmila, de fato, os impactos da pandemia no setor aéreo são extremamente severos, né? Sem sombra de dúvidas, essa é a maior crise da história do setor aéreo mundial, né? Pela primeira vez, a gente tem uma crise, né, que afeta ao mesmo tempo, de modo muito severo, todos os países do mundo, né? Então, assim, é uma crise sem precedentes. Aqui no Brasil, né, assim, eu te diria que a expectativa até o final do ano é que a gente tenha, neste ano, uma perda, né, no total do ano de aproximadamente 50% do volume de tráfego, tá? Então, assim, é algo realmente muito forte. E foi muito forte no início, né? Nós chegamos a ter ali em abril um nível de operação de apenas 8%, né, do volume do mesmo mês no ano passado, né, e de lá para cá né, o movimento veio se recuperando lentamente, mas constantemente, né, de maneira, né, paulatina, gradual, mas, né, continuada. Então, outubro, né, o último dado, né, disponível, a recuperação estava em torno de 50%, 55%, tá? E as expectativas são de que a gente feche o ano entre 65%, 70%, quer dizer, que dezembro dê aí alguma coisa em torno de 70% do que foi o volume de passageiros em dezembro do ano passado, tá? Então, é um cenário, digamos assim, positivo diante do que a gente, né, viu no início da pandemia, mas é um cenário que, digamos, tem uma recuperação mais lenta do que a gente teve em outras crises, como no 11 de setembro, por exemplo, em que 6 meses depois praticamente, né, a atividade já estava normal. Dessa vez a gente está, né, prevendo aí que a recuperação ao nível pré-pandemia, né, só vai acontecer lá em 2023, talvez 2024, né? É, digamos assim, Isso já considera o impacto dessa segunda onda? Os senhores acham que vai impactar essas projeções ou não? Ainda é o cenário anterior? sim. Na verdade, a gente tem uma hipótese, né, bastante otimista de recuperação do mercado doméstico, principalmente, né? Então, a gente realmente acredita que no primeiro semestre a gente já vai ter um processo de vacinação, isso vai trazer, né, mais tranquilidade para todos os passageiros, mas nós ainda vamos ter, né, uma economia menor do que era antes da pandemia, né? E uma economia menor significa menos movimento, né? Além disso, você tem muitas empresas que fecharam, né? Então digamos assim, menos negócios, então as viagens de negócios devem sofrer bastante, né? O mercado de transporte aéreo ele é dividido em três grandes blocos que variam um pouco de tamanho dependendo do, da época do ano e dependendo da localidade, mas são os três principais grupos, assim, mais ou menos se equivalem, tá? Que a gente chama que as visitas, né, a parentes e amigos, né, o turismo propriamente e as viagens de negócio, né? Então, no pós-pandemia, principalmente as viagens de negócio, vão sofrer bastante, né, ainda, em virtude da situação das empresas, né, que muitas empresas, né,
continuam tendo uma dificuldade financeira bastante grande, em virtude até das mudanças mesmo de hábitos, né, o uso mais intensivo de, né, mecanismos de reunião virtual, de reunião pela internet, né, e a própria atividade econômica, que ainda vai ser menor. A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, não é que a economia não vai estar crescendo, ela vai estar crescendo, mas ela ainda vai ser menor do que era antes da pandemia, né? E o que gera, digamos, volume de tráfego é nível de atividade, né? Então, isso impacta, vai estar ainda impactando aí nos próximos anos a indústria aérea. Mas, digamos assim, a mensagem, ela é no final uma mensagem otimista, porque a gente vai estar saindo da maior crise da história, né, e a gente está aí com a expectativa já do ano que vem, né, com a movimentação crescendo, com a população voltando a viajar normalmente, né, principalmente no mercado doméstico. O mercado internacional, ele ainda vai sofrer, né, uma recuperação um pouco mais lenta, né, também por vários fatores, né, primeiro porque alguns países ainda têm restrição, né, hoje mesmo a gente teve uma boa notícia de que a comissão dos Estados Unidos que cuida dessa questão das restrições sugeriu que fosse permitida a entrada de brasileiros, né? Mas a gente ainda tem até países vizinhos aqui com restrições de entradas de voos a partir do Brasil, né? A Argentina, Uruguai ainda tem restrições. Bom, então, assim, essas questões, né, vão continuar impactando, principalmente nos voos internacionais. Né? Também, digamos assim, uma malha mais difícil de recompor, porque você tem voos que são, né, mais longos, né? Então os custos são muito maiores, então as decisões das empresas de retomar esses voos, né, também é mais cautelosa. Então tem todo um processo de reconstrução das malhas internacionais que é bem mais complexo, né, do que o processo de reconstrução da malha doméstica, né? Esse final de ano a gente está bastante otimista também, já deve, né, ter uma retomada, né, considerável aí, né, com as festas de final de ano, né? Então, assim, eu diria, a mensagem, né, geral é otimista. A gente acha que vai ter realmente 2021 um ano de recuperação da indústria e de superação dos problemas mais graves que nós tivemos, embora, né, essa crise da pandemia do coronavírus é uma crise que vai demorar mais tempo para ser absorvida pela indústria. A gente tem previsto para o ano que vem, né, um leilão para a concessão de 22 aeroportos aqui no Brasil. Dentro dessa perspectiva que o senhor comentou de recuperação, mas ainda mais lenta, isso pode afetar esse leilão? Qual que é a expectativa em relação a ele? Também bastante otimista, Ludmila, porque o que acontece é o seguinte, o próprio governo reviu as projeções para esses aeroportos em termos de volume de tráfego, o que reduziu, né, o preço mínimo nos leilões. Então isso vai tornar esses ativos bastante atrativos, né? Então a gente está vendo aí uma movimentação bem interessante, muitos operadores do setor estão analisando muito seriamente esses ativos. O governo abriu a possibilidade de que investidores não operacionais, né, do setor, investidores estritamente financeiros, possam também participar do leilão e depois contratar um operador, né, em que pese o setor, na verdade, digamos assim, considera isso uma medida um pouco arriscada. Para nós, para o leilão em si, é mais possibilidade de concorrência. Então, respondendo à tua pergunta, a nossa visão aqui é de que o leilão tende a ser muito bem sucedido, tende a ter uma boa concorrência e a participação de muitos players nacionais e internacionais. E aí, em relação a essas medidas que foram adotadas pelo governo para ajudar o setor esse ano,
O senhor avalia que foram suficientes? Faltou alguma coisa? Há algo para ser feito especificamente para o setor aéreo? Ludmila, é preciso dizer que, em relação ao setor aéreo, o governo agiu de maneira muito tempestiva e efetiva, tá? Foram várias medidas, né, de várias naturezas, medidas, né, mais financeiras, medidas mais técnicas, medidas operacionais do dia a dia, né, da operação do setor aéreo, que ajudaram de maneira significativa, né, a permitir que a gente hoje tenha no Brasil basicamente a mesma infraestrutura que tinha antes da crise. Né, nós não tivemos, né, quebra de nenhuma empresa, nós não tivemos quebra de nenhum aeroporto, nada, né, digamos, diferente do que estava antes da pandemia. É resultado, claro, do esforço das empresas que rapidamente reagiram, cortaram custos, fizeram mudanças importantes na operação, inovações para poder manter o sistema todo funcionando, mas temos que reconhecer que o governo atuou, né, de maneira assim, bastante firme, de maneira bastante efetiva em relação ao setor aéreo. O senhor comentou que a retomada, né, do setor aéreo vai depender, logicamente, aí da retomada da economia como um todo, principalmente o setor de negócios. A gente viu que a principal medida adotada pelo governo, auxílio emergencial, deve acabar no final do ano. Isso deve trazer um impacto aí para o consumo e para as atividades econômicas como um todo. Como que deve ser, o que precisa ser feito para essa retomada econômica como um todo acontecer de fato em 2021? Bom, a minha visão da retomada da economia, ela é bastante dependente do cenário político, na verdade. Eu acho que hoje nós temos uma economia que, nos seus fundamentos, ela tem os instrumentos e tem uma capacidade de recuperação bastante forte, né? Mas, como toda economia moderna, uma economia financeirizada, como é a economia brasileira, o impacto das expectativas dos agentes, né, que definem os comportamentos e principalmente definem as suas decisões de consumo e de investimento, né, elas têm um efeito muito grande sobre o resultado da economia, né? E eu diria hoje que as nossas expectativas são grandemente afetadas, né, pela perspectiva de aprovação de uma agenda econômica, de reformas, pela evolução da situação das contas públicas do país, da adoção de ações, né, que enderecem essas questões fiscais. Quer dizer, eu acho que esse é o cenário de sustentação a longo prazo da economia brasileira. É muito dependente da evolução dessa agenda. Por outro lado, digamos assim, no curtíssimo prazo, nós vamos ter no início do ano a retirada desses auxílios, né? Este ano, o governo federal vai ter injetado aí na economia brasileira alguma coisa em torno de 8% do PIB, né, de dinheiro, né? Então, assim, isso é um impacto considerável numa economia, né? Para o ano que vem, você já começa o ano perdendo uma parte importante dessa entrada de recursos na economia, que vem sendo o auxílio emergencial. Eu acredito que isso terá um impacto importante, tá, na atividade econômica no primeiro semestre. Por outro lado, a gente está vendo aí a inflação acelerando, o que pode deixar o Banco Central numa situação bastante difícil né, de ter que reduzir os estímulos monetários no momento em que a economia ainda vai estar fragilizada, né? Então, assim, eu te diria, Ludmila, que eu acho que o início do ano, principalmente, ele é muito desafiador do ponto de vista da atividade econômica. Vai ser preciso realmente um trabalho coordenado, um trabalho muito eficiente, né, na gestão dessas agendas econômicas e na gestão, digamos, da política monetária e da política fiscal, para que a gente consiga atravessar o primeiro semestre com um bom resultado. O senhor já comentou em outras entrevistas, acho que quando o senhor se refere a agendas, a gente está falando aqui das reformas econômicas, né?
A gente teve a aprovação da reforma da Previdência, mas outras reformas não avançaram. Por que isso aconteceu? O senhor acha que há alguma falha de articulação? O que precisa para essas reformas elas avançarem? O fato é que esse ano de 2020, e em parte, né, também é impacto do próprio processo da pandemia, que, digamos, atraiu as atenções, né, de todos os agentes públicos do país e da sociedade como um todo, né, eu entendo que essa agenda de reformas, né, por assim dizer, acabou ficando, digamos assim, não diria relegada ao segundo plano, mas diria, ela acabou ficando num passo mais lento do que teria em condições normais, né? Eu realmente acredito e espero que com a virada do ano e, quer dizer, o foco, né, dos agentes volte para essas pautas, né, e que a gente consiga, enquanto país, avançar nesses temas, né, e dar algumas respostas importantes, né? É preciso dar uma resposta, né, principalmente na questão das contas públicas, né? Nós precisamos ter um encaminhamento dessa questão principal. Não é necessário que você resolva o déficit em 1 ano, 2 anos, isso não é necessário, mas é necessário que se tenha uma clareza de qual será a trajetória, qual é o caminho que o país vai seguir nos próximos anos, no sentido de voltar a ter um equilíbrio nas A gente está vendo, na verdade, aí uma discussão, inclusive, do possível rompimento do teto dos gastos, né? O senhor acha que isso vai acontecer de fato no ano que vem ou como pode ser evitado? Olha, eu tenho, né, sérias dúvidas se é possível manter o teto do gasto até o ano de 2026, que é o ano que supostamente deveria ser alterado. É preciso lembrar que a implantação do teto do gasto, e você sabe que eu participei disso muito ativamente, né, foi feita no momento em que nós sofríamos uma crise muito grave de credibilidade. Vínhamos ali de um processo de impeachment, o país, né, estava numa situação extremamente frágil do ponto de vista econômico e fiscal. E aquilo que, como eu já acabei de dizer, a nossa resposta naquele momento foi encaminhar uma solução de longo prazo, que era o teto do gasto, e a reforma da Previdência, além de uma série de outras ações, né, de cunho orçamentário que a gente adotou ali em 2016, 2017. Qual era o objetivo? Exatamente esse de dar, né, para a sociedade como um todo, para os agentes econômicos, né, uma direção de qual era o caminho que nós estávamos seguindo. Um dos elementos importantes daquele processo era exatamente a reforma da Previdência, que, por questões completamente alheias à nossa vontade, acabou sendo, né, postergada 2 anos, e o que foi aprovado é ainda uma reforma mais gradual do que nós desejávamos. Então, quer dizer, é preciso reajustar o processo, né, do teto do gasto, e eu, sinceramente, não acho que vai ser possível chegar a 2026 sem a adoção de medidas muito objetivas e muito eficientes para sustentar o teto do gasto, ou sem alterar o teto do gasto. Uma das duas coisas vai ter que ser feita. Ou a gente vai adotar, né, ações realmente, né, de grande vulto, né, para reduzir as despesas do governo, né, e aí não é, né, fazer simplesmente corte, deixar de fazer as coisas, é realmente repensar a maneira como as coisas são feitas. Algumas atividades que são feitas hoje pelo governo deveriam deixar de ser feitas pelo governo e passar a ser, né, prestado, né, por empresas privadas, né? Alguns programas precisam ser revistos, né? A gente claramente conhece vários programas hoje que não têm eficiência, né? Só para citar um exemplo que é bem gritante, né, e que todo mundo já conhece, que é o caso do Seguro Defeso, por exemplo. É um programa que perdeu completamente a conexão com o seu objetivo inicial, que era a proteção
do pescador artesanal. Hoje você tem um número enorme de pessoas, né, credenciadas nesse programa que, na verdade, não exercem a pesca, né, e isso precisa ser revisado. Então, e não é um programa pequeno, são mais de 3 bilhões de reais por ano, né, só com esse programa. Eu cito isso apenas a título de exemplo, né? Então, assim, ou se enfrenta de maneira bastante objetiva, né, esses gastos do governo e você, né, e abre uma redução significativa na despesa, ou realmente não vai ser possível levar o teto do gasto até 2026. Aí a gente pode entrar numa corrida, né, ao fundo do poço. Ah, não, mas esse ano vai dar, o ano que vem, e a gente ir tentando aguentar mais um ano, mas eu acho que realmente seria muito mais produtivo para o país a gente realmente fazer uma agenda para se adequar a esse teto, adotando as medidas, né, necessárias. Então, Essas medidas, essa possibilidade que o senhor comentou de não, dificilmente o teto ser mantido até 2026, contempla já essas eventuais mudanças ou não? não, eu digo assim, a se manter o estado atual, né, das coisas, né, se não tiver nenhuma ação, se você não tiver medidas realmente de grande impacto, não é possível levar até 2026. Né? Então, assim, é preciso ter clareza do cenário que a gente está vivendo. Né? As despesas obrigatórias continuam crescendo, né? Só as despesas previdenciárias, né, crescem quase 50 bilhões por ano, né? O teto do gasto cresce 30. A despesa de pessoal cresce 13 bilhões ao ano, né? Então, assim, o teto do gasto cresce 30. A soma entre previdenciária e pessoal já dá mais de 60. Então, evidentemente que essa conta não tem como fechar. E agora, mais recentemente, uma outra novidade no cenário, que foi o forte crescimento dos precatórios. A gente tinha ali uma história de pagamentos precatórios em torno de 10 bilhões por ano, a gente está indo para quase 30. Então, de repente, por motivos aí que precisam ser melhor avaliados, né, houve um grande crescimento dos pagamentos de precatórios. Então, assim, são variáveis que já são conhecidas e, a meu ver, a gente precisa usar o próximo ano para enfrentar esses problemas, né, sob pena de termos que desancorar a economia do teto do gasto. Né? Hoje, essa é a última âncora, né, fiscal, né, que foi estabelecida, é o teto do gasto. Então, digamos assim, a minha visão é de que realmente é preciso avançar com essas agendas econômicas com um objetivo claro. E esse é o ponto principal. É preciso realmente que seja adotado um objetivo claro. Qual é o objetivo que a gente vai perseguir? É ter o equilíbrio fiscal em 2 anos, em 3 anos? É sustentar o teto do gasto até 2026? Essas perguntas, a meu ver, precisam de respostas urgentes. Essas medidas que o senhor citou, por exemplo, redução dos gastos obrigatórios, uma parte seria contemplada pela reforma administrativa. A outra, né, rever programas ou privatização de algumas atividades. Tudo isso já é trabalhado, é discutido pela equipe econômica, mas a gente viu aí que pelo menos uma parte dos secretários deixaram o governo falando da dificuldade de avançar nessa pauta. Como que o investidor ele pode acreditar e esperar que isso vai ser endereçado em 2021? Exato. Meu ponto é esse, Ludmila. Assim, eu acho que as ideias e os projetos, eles, em grande medida, já estão aí, a agenda já é conhecida. Por isso que eu referi no início da minha fala que, né, o crescimento sustentado da economia brasileira, ele tem muito mais a ver com riscos políticos do que com a questão dos fundamentos econômicos. Né? A questão é, essa agenda
vai avançar ou não vai avançar? Nós vamos ter capacidade de aprovar essas propostas que estão no Congresso, como você disse, a reforma administrativa, né, aprova, não aprova? O que aprova é algo que realmente tem impacto, né? Então, essa é a interrogação que nós estamos vivendo hoje, né? E que, como você mencionou, deixa os investidores, né, e principalmente os investidores, digamos, do mundo real, né, os investidores que investem em infraestrutura, investem em indústria, em atividades econômicas, com dúvidas sobre qual vai ser o desempenho da economia brasileira no futuro, né? Então, o meu ponto principal é esse, é de que a gente precisa realmente, enquanto país, eu digo isso, né, não é uma questão para um ou outro resolver, é uma questão do país, que o país precisa dar um recado claro, né, de qual é o caminho que a gente está seguindo. Se vamos avançar com essas propostas, se vamos aprovar essas propostas e se essas propostas vão ser aprovadas de uma maneira que realmente tenha impacto no resultado. Uma das reformas, né, que está em discussão é a reforma tributária. Queria uma avaliação do senhor sobre essa ideia do governo, né, da criação do microimposto digital, que algumas pessoas falam que é trazer de volta a antiga CPMF. O que o senhor acha dessa ideia? O senhor defende algum projeto de reforma específico que está sendo discutido na Câmara? Ludmila, eu acho que assim, a ideia de ter um imposto digital ou um imposto sobre movimentação financeira, ou como se queira chamar isso, quer dizer, me parece que é uma proposta que tem pouquíssima viabilidade política, né? O que eu ouço, né, no parlamento é de que há uma objeção muito grande a essa proposta. Então, eu realmente acho que, independentemente de qual seja a opinião técnica ou opinião pessoal das pessoas, eu acho que é preciso lidar com a realidade, né? Eu acho que a gente deveria, nesse momento, realmente focar na reforma tributária, digamos, que está em discussão na comissão, e tentar por ali fazer uma negociação que permita ao país avançar nessa pauta. Embora, claramente, é evidente que a gente também tem algumas preocupações, né? É uma reforma muito ampla, né, que vai trazer muitas mudanças, né, nas atividades econômicas. Isso precisa ser bem considerado, precisa ter um período aí de testes, realmente precisa ter uma transição para a implantação dessa reforma. Mas, sinceramente, me parece hoje que, do ponto de vista de viabilidade, né, esse é o caminho, né? Então, não vale nem a pena a gente discutir muito quais são as nossas opiniões técnicas e pessoais sobre o tema. O que eu vejo hoje no cenário é que o avanço da comissão da reforma tributária é que é o caminho mais viável do ponto de vista político e do ponto de vista de convencimento da sociedade. Existem resistências, sim, né? A gente sabe que alguns setores da economia resistem ainda a essa proposta, mas, de novo, é a capacidade que o Congresso brasileiro sempre teve de encontrar o equilíbrio, de encontrar, né, as soluções, né, que contemplam ao máximo possível as diferentes realidades do Brasil, né? O Brasil é um país muito heterogêneo em todas as suas visões, né, de todos os prismas que você olha o Brasil, né, há uma grande heterogeneidade, né? E do ponto de vista tributário também há, né? Você tem o problema do desenvolvimento regional, você tem a concentração da indústria, você tem a concentração da arrecadação, você tem, né, toda uma questão de judicialização. Então, assim, é tudo muito complexo na questão tributária, mas, sinceramente, hoje eu estou convencido de que a alternativa mais viável politicamente hoje me parece ser a comissão da reforma tributária que está instalada. Esse me parece ser o caminho mais viável do ponto de vista
político. Então, minha conclusão é, se esse é o caminho que a gente vai ter que seguir, é melhor, né, todos se esforçarem para obter o melhor resultado possível dentro desse caminho. O senhor falou aí de uma recuperação um pouco mais lenta, né, tendo em vista a dimensão do que foi a pandemia esse ano e também da necessidade de um endereçamento político para que as reformas aconteçam. Ao mesmo tempo, a gente vê o ministro Paulo Guedes falando de uma recuperação em V muito alta, que vai ter uma retomada muito grande nos próximos anos. O senhor avalia que falta talvez uma clareza por parte do ministro para direcionar essas políticas públicas? Como que o senhor avalia o desempenho dele na liderança para a condução desse tipo de mudança que é necessária para a retomada econômica? Quando eu falei de uma recuperação mais lenta, eu me referia à recuperação do setor aéreo, né? O setor aéreo, né, por uma série de peculiaridades, foi o que foi primeiro atingido e provavelmente será o último, né, a sair da pandemia, né, da crise gerada pela pandemia. Né? Há outros setores da economia que já estão se recuperando, né, de maneira muito mais rápida. Né? Eu conheço várias atividades hoje que já estão operando no nível superior ao nível pré-crise, né? Então, se você pega, por exemplo, alguns setores, né, do setor eletrônico já estão, né, operando até acima do que operavam na pré-pandemia. Né? Então, assim, eu acho que quando o ministro se refere a essa recuperação em V, ele está olhando o conjunto da economia, né? Não há como negar que a economia tem se recuperado. Eu só tenho algumas dúvidas sobre a continuidade desse processo, como eu vinha falando há pouco, com o final dos incentivos todos que foram adotados este ano. 2021 será diferente, né? É uma economia que vai ter que voar com suas próprias asas, né? E isso talvez não seja exatamente a mesma coisa do que tem sido a recuperação nesse segundo semestre, que tem sido, digamos, fomentada aí com a injeção de somas vultosas na economia, né? Como eu disse, mais de 7% do PIB, né? Isso é um volume, né, realmente muito considerável. Então, assim, não acho que a gente tenha, digamos assim, uma recuperação muito lenta do ponto de vista geral da economia. Né? A única questão que realmente eu acho que merece uma atenção é qual vai ser o comportamento da economia em 2021, né, face à retirada de todos esses estímulos. Né? E uma última pergunta, o senhor foi ministro do Planejamento, né, e é uma pasta que foi incorporada pelo Ministério da Economia. O senhor avalia que essa junção no Ministério da Economia de diversas pastas ajuda ou atrapalha nesse momento em que várias reformas devem ser endereçadas para a recuperação econômica? O senhor acha que foi uma boa decisão do governo essa junção? Não, eu acho que assim, não vale a pena a gente ficar discutindo decisão que já foi tomada. O fato é que hoje precisa realmente haver um foco, né, do governo em várias ações. Né? É preciso realmente que essa pauta econômica avance. Né? E isso não depende só do governo. É preciso deixar isso claro. Não é uma coisa que depende só do governo. Muitas dessas propostas já estão no Congresso. Depende também de uma orquestração, né, da base política e também depende da atuação, né, dos mais diversos agentes, né, econômicos interessados nessas pautas. É preciso realmente que a gente se mobilize por esses temas e faça chegar, né, ao Congresso a percepção de que essas pautas são relevantes. Tá certo, Diogo. Muito obrigada pela entrevista e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.